Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje, mais uma questão do banco de questões da BMAP, uma questão que aborda os conceitos de funções ímpares, tá bom? E dada essa informação que uma função é ímpar e com uma formação de valor inicial, pede que se determine então uma soma de expressões, de quatro expressões na verdade envolvendo os valores da função, tá bom? É isso, eu vou pedir aqui de antemão que se você não for inscrito no canal, se inscreva, se possível ative as notificações e ajude o canal compartilhando não só esse vídeo, mas os outros vídeos que porventura você já tenha assistido, tá bom? Então é isso, bora começar. Bom, como você pode ver, o enunciado está aqui, mas como sempre falo, removido do banco de questões, então se você quiser ter acesso a esse banco de questão em específico, que é do ano de 2020 ou qualquer outro, você pode consultar pelo link aqui na descrição do vídeo, tá bom? A questão é a questão número 25 do banco de questões do ano de 2020, ok? Então, banco de questões 2020 da UBMAP. E como eu falei, trata sobre funções ímpares. Até o enunciado da questão é isso, a função ímpar. Seja f de Rn uma função ímpar, aí ele explica o que é uma função ímpar, né? Ou seja, uma função que satisfaz f de menos x é menos f de x para todo x. Suponha que f de x mais 5 seja igual a f de x para todo x real e que f de 1/3 seja 1. Então, determine o valor dessa soma, f de 16 terços mais f de 29 terços mais f de 12 mais f de menos 7, ok? Então, vamos só observar o seguinte, só para reforçar, talvez você nunca tenha visto esse conceito, a gente diz que uma função é ímpar se f de menos x for f de x, ok? Isso aqui para todo x no domínio dela, na nossa questão em problema, nosso problema em questão, a função, o domínio são todos os reais, ok? Não sei se você já se deparou, já pensou, já viu esse conceito em aula ou algo do tipo, mas, por exemplo, um exemplo bem simplesinho de uma função ímpar é f de x igual a x, ok? Observe que, por exemplo, se você calcula f de menos 5, isso é menos 5. E isto é o valor trocado de f de 5, ok? Esse argumento vale, na verdade, não só para 5 e menos 5, mas qualquer x e menos x que você utilize aqui, tá bom? Então, é um exemplo de uma função ímpar. Mas observe, por exemplo, que essa função não atende o nosso problema, certo? Por quê? Porque a função em específico lá ele diz que a informação dada é que f de x mais 5 para o nosso problema é f de x para todo x no domínio da função, ou seja, para todo x real. Ok? Então, claramente, essa não satisfaz, mas foi só um exemplo. Só para reforçar esse conceito, assim como existe a noção de função ímpar, também existe a noção de função par. Quando que uma função vai ser dita par? Então, f é par se acontecer isso, ó, f de menos x for igual a f de x, para todo x no domínio da função f, ok? Um exemplo bem facinho de uma função par é f de x igual a x ao quadrado, por exemplo, ok? É bem simples verificar que f de menos x, isso é menos x ao quadrado, isso é igual a x ao quadrado, que é f de x para todo x no domínio, ok? Então, embora o exercício não fale sobre a função par, foi bom só reforçar esses conceitos, tá bom? Tá bom, vamos agora então ao exercício propriamente. Além de dizer que f de x mais 5 é igual a f de x, o exercício ainda falou que f de 1/3 vale 1, ok? Com essas informações, nós devemos ser capazes, então, de calcular f de 16 terços, deixa eu escrever melhorzinho um pouco, né? F de 16 terços mais f de 29 terços mais f de 12 mais f de menos 7, ok? A gente precisa calcular quanto vale essa expressão, vou chamar isso aqui de 1, ok?
Então, para resolver um, a gente vai ter que trabalhar em separado com cada um desses. Vou deixar até um espaçozinho aqui depois para a gente poder concluir o exercício. Quanto é cada um dessas expressões. Então, vamos começar pelo 16 terços, ok? Então, nosso objetivo é calcular f de 16 terços. E aí, o que a gente vai fazer é achar uma maneira de escrever 16 terços em função do 5 que está na informação do exercício dado aqui que eu estou circulando, e de 1/3, ok? Esse é bem simplesinho, a gente observa o seguinte. Se você fizer 1/3 mais 5, isso dá 16 terços. Por quê? 5 é 15 terços, ok? Então, 15 mais 1, 16 terços. Então, calcular o f de 16 terços é o mesmo que calcular f de 1/3 mais 5, ok? E aí, vamos voltar até aqui para você ver, ó, subir mais um linkzinho aqui, ó, a nossa função fala o quê? F de x mais 5 é igual a f de x, ok? Então, isso aqui vai ser igual a f de 1/3. E a informação dada pelo exercício é que esse valor é 1. Então, a nossa aqui, essa primeira parcela, a gente pode trocar ela por 1, ok? Vamos em busca aqui do f de 29 terços, ok? F de 29 terços. Vou pôr uma barrinha aqui e vou chamar de 2, por exemplo. Okay? Então, F de 29 terços. Opa, vamos começar a manipular o 29 terços primeiro. Olha, então, uma maneira, se você pensar em somar com 1/3, seria fazer 1 mais 28 terços. Né? 1/3 mais 28 terços. E o problema é que aqui não aparece ninguém que seja 5 ou múltiplo de 5, ok? Ou múltiplo de 5. Por que eu estou falando em múltiplo de 5? Assim como, vamos usar o verde aqui, a função, o exercício foi para a gente assim, ó, que f de x mais 5 é f de x, certo? Uma coisa que a gente pode concluir aqui é que, na verdade, f de x mais qualquer múltiplo de 5 dá f de x. O que acontece, por exemplo, se eu fizesse assim, f de x mais 10, ok? Isso, 10 é um múltiplo, né? 2 vezes 5. Isso é f de x mais 5. Vou pôr de outra cor aqui, por exemplo, um azul, somado com 5. Ok? O que a nossa função faz? Para cada valor x, no caso aqui x mais 5, se eu somar isso com 5, ele repete quem não tinha o mais 5, no caso aqui o mais 5 de azul, certo? Ok? Você pode pensar isso aqui como se fosse um y, né? Então, f de y mais 5 é f de y. Em vez de escrever y, a gente escreveu x mais 5. Então, isso seria f de x mais 5, que por sua vez é f de x. Se eu colocasse um 20 aqui, a gente ia fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, até um exercício bacana para você pensar, que na verdade a gente não depende disso para completar o exercício, mas se k é um inteiro positivo, então, em vez de escrever k vezes 5, 5k, né? Você pode provar que f de x mais 5k é f de x, ok? Esse k, um inteiro positivo, com a informação dada no enunciado, nesse enunciado, tá bom? Então, observe então que a gente não consegue trocar. Esse 28 não é um múltiplo de 5, certo? Então, fica difícil fazer essa análise igual a gente fez aqui, que era o primeiro caso, que era um múltiplo de 5. Mas a gente consegue, por exemplo, escrever, por outro lado, 29 terços como sendo 30 terços menos 1/3, ok? 30 terços menos 1/3. Aí você fala assim, mas aí nós não sabemos, né, calcular f de menos 1/3. Aí que entra a informação em si da f ser ímpar, ok? Mas eu quero que primeiro veja isso. 29 terços é menos 1/3 mais 30 terços, ou seja, menos 1/3 mais 10, ok? 30 por 3 é 10. Então, com essa primeira igualdade em mãos, a gente já pode concluir o seguinte, que o f de 29 terços é f, então,
de menos 1/3 mais 30 terços. Em vez de escrever então 30 terços, a gente deixa assim bonitinho, f de menos 1/3 mais 10, que é justamente essa linha de verde que está aqui, ok? Que eu apontei agora. E isso, pela informação do exercício, é f de menos 1/3, ok? Então a gente quase tem f de 29 terços. Nós teríamos se nós soubéssemos quanto é f de menos 1/3. Mas achar f de menos 1/3 é simples. Eu vou voltar aqui para você se recordar. A informação é que f de 1/3 é 1, certo? Puxando a setinha de vermelho aqui, ó, o que a gente pode dizer de f de menos 1/3? Observe que essa função é ímpar. Então, estou destacando aqui em cima. Se ela é ímpar, então menos 1/3 é menos f de 1/3, ou seja, menos 1. Então, o que a gente disse na verdade, se a gente voltar aqui lembrando do vermelho, que o f de 29 terços é igual a f de menos 1/3, e isso é menos 1. Então, o exercício está quase finalizado. Esse aqui, então, como a gente usou a cor vermelha, puxamos para cá, isso deu menos 1. Agora, você poderia pensar, né, então, de que maneira agora eu posso achar f de 12 e f de menos 7, né, com essas informações de 1/3? A verdade é que a gente não precisa, e talvez, eu nem tentei resolver assim, mas provavelmente a gente nem consiga achar o f de 12 e o f de menos 7. A gente só precisa lembrar o seguinte, então, que essa expressão, pelo que a gente já viu, é 1 menos 1, que é 0, certo? Mais f de 12. E aqui no lugar de f de menos 7, a gente vai usar a ideia dela ser ímpar. Isso aqui é menos f de 7, ok? E aí fica fácil trabalhar com isso, por quê? Porque 12, ele é 7 mais 5, ó. 7 mais 5, e isso vai ser f de 7, tá bom? Às vezes, se você achou rápido, vamos puxar uma setinha aqui assim, ó. Então, chamar de caso 3, que é o seguinte. Então, 12 é 7 mais 5. Então, f de 12 é f de 7 mais 5, que pela informação do exercício é f de 7. Então, em vez de escrever f de 12, a gente pode escrever f de 7. E aí, quando a gente faz toda essa soma, o que acontece? 1 menos 1 é 0. F de 7 menos f de 7 é 0, ok? Então, de modo que, se a gente volta aqui na pergunta inicial, o que a gente acabou de verificar é que esta soma, na verdade, ela é 0, tá bom? Vou até reforçar. Aqui dava 1, menos 1. F de 12 a gente viu que vale f de 7, e f de menos 7 é menos f de 7, ok? Quando soma tudo isso, o resultado claramente é 0, tá? Uma questão bem interessante, trabalha conceitos de funções, tá bom? E, além disso, manipulou um pouquinho dessas expressões, tá bom? Talvez você nunca tivesse visto conceitos de função par ou ímpar, aproveitou para aprender. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, eu vou pedir que deixe o joinha, se possível se inscreva no canal e ative as notificações. Nós voltaremos em breve com novos vídeos. É isso, muito obrigado e até a próxima.